tinha essa capacidade de ter ali bons mentores, não tinha essa capacidade de pesquisa como nós temos hoje, e muito menos uma consultoria. Então, se lá atrás eu tivesse tido a oportunidade de, vem cá, eu sou uma consultoria, tô aqui para te ajudar, para te ensinar o caminho, para ajudar você a errar menos, né? E aí, de novo, jurídico, financeiro, comercial, quem fazia isso o tempo inteiro foi o Saulo. Né? Então, por muitos anos, né? Hoje eu tenho financeiro, administrativo, mas eu não tinha. Então, assim, faz total diferença. Olá, olá, bem-vindos a mais um PodBext, o nosso podcast que é uma extensão da sua empresa, uma escola aí de empreendedorismo e de negócios para te trazer mais informações, mais ideias, mais saídas para sua empresa. Eu sou Thaís Zaccarelli, eu que apresento e te levo aí para essa jornada de conhecimento e de conteúdo para a extensão, para o nosso PodBext, trazendo muitas informações interessantes para vocês. Hoje a gente vai começar já agradecendo e relembrando o nosso patrocinador aqui do PodBext, que é o escritório da doutora Thaís de Araújo. O escritório Thaís de Araújo é um escritório jurídico, um local onde você vai ter todas as vertentes do direito para te apoiar em consultoria, em direcionamento, abrir os seus processos de quaisquer áreas de direito que você precisar. Então a gente agradece e relembra mais uma vez o escritório doutora Thaís de Araújo. E vamos então começar o episódio de hoje, que eu sei que é o que vocês mais querem saber. Quem é o nosso convidado? Qual é o tema do PodBext de hoje? Hoje nós vamos conversar com Saulo Freitas. Bem-vindo, Saulo. Muito obrigada pelo seu aceite, por sua generosidade de contar sua história, suas ideias, seus macetes aí para fazer com que nossas carreiras, nossos negócios também consigam sucesso, como graças a Deus o seu consegue. E ele é um publicitário, vai contar também da Fórmula Group, que é a agência de publicidade. Bem-vindo, agora o palco é seu, Saulo. Apresente-se um pouquinho aqui pra gente. Fale em 3 minutos quem é você, o que você faz. Mais uma vez, obrigada. Oi, Thaís. Bom, eu que agradeço, né, primeiramente, a oportunidade, o convite e o privilégio, né, de participar aqui com vocês desse bate-papo, dessa troca, né, de ideias, de conhecimento, conseguirmos aqui democratizar tudo isso, né, informação, conhecimento, isso é muito legal. Sim. Eu também sou um apaixonado por comunicação, assim como você, então estou muito feliz de verdade, né, pelo convite seu, de todo o time. Bom, eu sou o Saulo, né? Um publicitário que há muito tempo vem fazendo comunicação para empresas, para produtos, para pessoas, para marcas, para políticos. Então a gente tem aí uma história dentro de uma trajetória voltada para comunicação, marketing, internet também, né? Um pouco desse universo digital, né? Onde nós nascemos lá atrás, então a gente tem muito desse DNA digital na nossa veia. E a Fórmula Group hoje é um hub de comunicação. Né? Então nós vamos falar um pouquinho também, né? Apresentar todos os braços que a Fórmula resolve. Exatamente, né? Mas estamos aqui também com esse objetivo de compartilhar esse conhecimento. Perfeito, muito obrigada. Normalmente, como eu faço, é contando aí cronologicamente uma historinha, até o Saulo chegar no Saulo Freitas, idealizador, gestor, né? O criador líder da Fórmula Group, a gente vai contar como que foi aí o início, desde a infância, quais eram as características, o que te motivava, o que já te levava hoje analisando, hoje o Saulo adulto, analisando lá atrás, na sua infância, na sua adolescência, você já via ali destaques, comportamentos que te trariam para esse mundo empreendedor? Então conta um pouquinho pra gente como que foi ali a sua infância, onde você nasceu, que também é interessante. Sim. Você é um empreendedor que migrou, né? Para São Paulo. Como que foi aí sua infância? Quantos irmãos você tem? E seus pais que já abriram esse caminho para você? Você teve pais empreendedores? Conta pra gente, Saulo. Muito legal, Thaís, a tua pergunta e essa forma de direcionar também, né? Porque a gente fala que a trajetória de vida de uma pessoa, eu acho que é um dos maiores ativos. Né? Todo mundo tem uma história, né? E quando a gente para pensar, e agora você foi falando e a cabeça já foi aqui voltando lá atrás, né? Na minha infância, coisas que vão fazendo sentido, a gente fala, olha, eu já fazia isso lá atrás e não sabia.
ou eu fiz isso e talvez achava que isso não ia fazer sentido nenhum na minha vida, e hoje eu falo, se eu não tivesse passado por aquilo, eu não teria talvez a habilidade que eu tenho hoje para desenvolver esse tipo de problema. Então, acho que isso é um ponto muito importante para a gente avaliar também. Então, assim, respondendo a sua pergunta, eu sou filho de nordestinos, né? Então falo com muito orgulho. Sim. Meu pai pernambucano, minha mãe maranhense. Eu nasci em São Luís do Maranhão e vim para São Paulo. Ilha famosa. Uma ilha famosa. Minha mãe mora hoje no Paraíso, que é os Lençóis Maranhenses. Ai, que delícia. Então eu falo, quem não conheceu os Lençóis ainda, conheça, né? É um dos pontos obrigatórios de turismo brasileiro, né? E minha família, desde a minha avó, e aí fazendo esse retrospecto, né? Minha avó foi a maior empreendedora da minha família. Que incrível. Eu me lembro com 4, 5 anos indo lá e minha avó tendo o comércio dela, lá mesmo. Lá na cidade da tua mãe. Chama Barreirinhas, que é o portal de entrada para os Lençóis Maranhenses. Então vendia arroz, farinha, né? Era um depósito? Era um depósito, um mercadinho mesmo, né? Então, assim, cresci com aquele olhar de vendo o comércio acontecendo dentro da minha casa. Comércio e liderança, porque a tua avó era a dona, a líder, a empreendedora. Ela, nessa época, já era separada, então a mulher do lar tocando uma família ali de 7 filhos. E vamos lembrar que nessa época, ela ser separada, sua avó, já era uma coisa bem difícil de lidar, porque ela já encarava preconceitos, sim. Ela já teve que ter uma garra, uma coragem ali, ela já era diferenciada. Não tenho dúvida disso, não tenho dúvida disso. E aí eu, óbvio, né, tinha ali meus 4, 5 anos e vi aquele... Você era o filho mais velho? Na verdade, o caçula. O caçula. Sou o caçula de uma família de 5 filhos. Então, o caçula... Só que minha mãe veio com meu pai para São Paulo quando eu tinha 3 anos. Então, eu não cresci no Maranhão, né? Eu cresci e me desenvolvi como uma criança paulista. Paulista. Vim pra cá. Só que ia nas férias cedo, lá, Saulo? E aí ia nas férias. E aí, nessa ida das férias, você tá lá no meio do comércio, vendo a avó fazendo as coisas, né? Então, posso ajudar no mercadinho? É isso. Então, eu falo assim que desde muito cedo, eu acho que eu fui picado ali por o bichinho do tal do empreendedorismo, que a gente ouve muito falar. Né? Ótimo. Então, cresci com esse olhar dentro de casa. Mas, claro, uma criança, né? Como qualquer outra, né? Brinquei muito a minha vida inteira. Uma casa cheia, irmãos. Minha mãe é aquela mãe que sempre cabe mais um dentro de casa. Então, o tio vinha do Maranhão para se tratar em São Paulo, para cuidar da saúde. Vai ficar onde? Na casa da dona Ana. Na casa da dona. Então, minha mãe sempre foi uma mãe muito acolhedora. E eu cresci vendo aquilo como filho mais novo. Meus irmãos saindo de casa cedo para trabalhar, voltando tarde, né? Cada um correndo atrás do seu. E teu pai trabalhava... Meu pai sempre trabalhou CLT a vida inteira. Meu pai é aquele pai mais tradicional mesmo, né? Quero meus filhos com carteira assinada. Sim, era carteira assinada ou concurso público, não é que a gente é da mesma geração. É isso aí. E ele era desse. Não, eu trabalho numa firma, começou lá como auxiliar, e meu pai ficou 35 anos... saiu de lá aposentado como supervisor geral. Maravilhoso, porque isso, para a época, para a geração, isso era muito... um troféu, a pessoa ficar muito tempo, ficar décadas numa empresa só, fazer a carreira dela, ela progredir em cargos, ela ir crescendo numa empresa. Então, seu pai é uma história de muito sucesso. Não tenho dúvida. Para a época, né, para a carreira dele, ele conseguiu, sim, o topo do objetivo, assim, ele conseguiu o as maior, que era aposentar nessa empresa. Hoje em dia, imagina, se nós formos analisar até com uma visão de RH, de mentoria, de consultoria de carreira, não pode ficar muito tempo numa carreira. Mudaram os papéis. Mas para o seu pai, ele conseguiu o ápice da época. E era uma multinacional a empresa, né? Então ele tinha orgulho de falar, eu trabalho na empresa X. E vindo do Pernambuco, comecei aqui, né? Comprou o primeiro apartamento dele, eu lembro, eu era pequeno, nosso primeiro apartamento, vamos morar ali no Inopop. Saíram do aluguel. Saímos do aluguel, então assim... Isso em Taboão. Em Taboão da Serra, que interior, é onde... grande metrópole de São Paulo. Grande São Paulo. É o município, a gente fala, tá bom, ele tá do lado
São Paulo, dividido apenas por um córrego. Ele não tem nenhuma ponte, do bairro... nada. Ele tá do lado do Santo Campo Amaro? Limpo, Campo Limpo. região do Morumbi. Você já cai no Taboão e nem percebe. Parece que é outro bairro. Parece que é outro bairro, né? Ali foi sua infância, Ali sua foi a minha história. infância, onde eu cresci desde os meus 5 anos. Meu pai comprou um apartamento em Taboão, a gente morava em outro bairro, ali na região de Santo Eduardo. Sim. E fomos para Taboão da Serra. E eu cresci ali. Mas olha que interessante, meu pai, mesmo sendo CLT, né, com a carreira dele ali bem forjada dentro dessa indústria farmacêutica multinacional, alemã, ele falava com todo orgulho, né? Que legal. Ele sempre deu um jeitinho de empreender. Ele tinha esse interesse Ele tinha também, esse não interesse. era só o lado da família Não da sua era. mãe. Então eu lembro muito bem, assim, pequeno, meus 7 anos, meu pai montou a gente morava no térreo, ele montou um bazar dentro de casa e a janela do térreo dava pra rua. Então montou um bazarzinho ali. Era uma sala da tua A casa. sala da casa. Prateleiras, o bazar, e as pessoas iam pela janela da sala pra comprar. Uma lembrancinha, um presente Era para o dar. balcão Era o da balcão loja. de venda. E aí no Que apartamento. sacada, Saulo. E eu chegando da escola, 7 anos ali, né, 8 anos, vendo aquela coisa acontecendo. Sua mãe era atendente, sua mãe ficava na loja. Minha mãe sempre, nessa época, minha mãe era doméstica, então ela não ficava. Mas as minhas irmãs se dividiam o tempo. Pra atender o bazar. E aí, fazendo um parênteses aqui, lembrando, eu lembro que um dia eu perguntei, pai, qual é o nome da empresa? Aí ele chegou todo orgulhoso, né? E mostrou um cartãozinho de visita. Ai, que lindo. Meu tio tinha uma gráfica. Sim. Ó, Quessurré era o nome. Aí eu fico aquilo, Quessurré, pai? Pequeno, tá? Uma criança de 7, 8 é um nome anos. francês? Nome francês, ou é oriental. Também. Aí ele, não, é o nome das suas irmãs. Aí eu, Ai, que bonitinho. Kelly, Suzana e Rejane. Que isso. Aí eu olhei aquilo, mas me deu uma tristeza. Porque eu não falei, tinha cadê você? o Sari, Saulo, né? Naquilo tudo. Mas lógico, passou E eram as meninas que ficavam elas que tocando ficavam o ali bazar. divididas, né? Fazia sentido ia pra a escola ideia de manhã, dele. à tarde a outra cuidava, a outra que ia pra escola à tarde cuidava. Então, assim, eu sempre tive esse olhar em vendo a Ela minha era a família lojinha do condomínio. empreendendo alguma coisa. Anos depois, meu pai abriu um comércio na estrada do Campo Limpo, que era um bar barra rotisseria com restaurante. Aí minha mãe ficava na cozinha atrás. Eu estudava na época, já ali meando meu ensino médio ali. Já era um primeiro, segundo adolescente. ano, já era adolescente. Estudava de manhã, voltava e ia ajudar no comércio. Sim, né? lá no lanche, no Então, restaurante. passava a tarde do seu pai. servindo prato, cozinha, né? Falo até hoje que servi muito rabo de galo e bombeirinho no balcão. Ah, e né? as bebidas. As bebidas, né? O Então, público chegava- ali era caminhoneiro? Era o público... Na verdade, assim, era a estrada do Campo Limpo, passava muito carro, né? Então tinha muito trabalhador na região que pegava aquela quentinha, marmita. Então o cara chegava às vezes cedo lá e falava, me dá uma pinguinha, né? Acordava, é o Pra energético. acordar, o energético do dia. E eu ali com os meus 16, 15 anos, né? Entendendo um pouco daquele universo que estava acontecendo. Era um bar de bairro. Então eu acho que aquilo ali foi também me dando um pouco assim do olhar do eu posso talvez ganhar dinheiro fazendo algo que me motive e que eu coloque todo o meu esforço naquilo. Eu que gerando. dependa de mim. É, Eu gerando, e que dependa de mim. Né? E aí eu falo que até hoje eu tenho um único registro CLT na minha carteira, Só? então já entrando na minha história. Sim, sim. Porque no final do meu ensino médio, que na nossa época a gente falava o terceiro ano, Colegial, Do na colegial, nossa época. Era o terceiro ano, terceirão. eu tava ali em meados de julho e Você já tinha seus 17. 17 anos para terminar o último ano. Depois ano que vem faculdade, o que eu vou fazer da E vida. exército, né? que também era um Exército. fantasma para os É isso meninos. aí. E aí eu tinha um amigo que na época ele já tinha uma empresa, já era um empresário. A gente já olhava seu pra ele amigo adolescente? assim. Não, ele já era mais velho, Ah. né? Mas eu olhava pra ele assim, nossa, um dia eu quero ser como esse cara. E ele tinha uma empresa de terceirização de mão de obra. Sim. Então, eu conhecia muito bem, né? As empresas o procuravam e uma indústria, olha, eu preciso de 10 pessoas para a linha de produção, preciso da portaria, preciso da limpeza. Limpeza. E ele terceirizava a mão de obra. Era um amigo do bairro, Era um amigo da igreja. da igreja. E ele chegou e falou, Saulo, eu tô precisando de tantas pessoas, assim, para auxiliar de produção. Lembro como se fosse hoje. Ele chegou para mim na Refinações de Milho Brasil, que é uma empresa gigantesca, uma fábrica, lá em Alphaville, na região de Tamboré. Sim, que é bem longe de Taboão da Serra. Serra, uma Bem viagem, né? É zona sul extrema para zona oeste de São Paulo, né? E aí eu falei assim, cara, eu quero. Né? Meu primeiro emprego, né? Ajudava minha mãe, mas eu queria ter o meu primeiro emprego, registro em carteira. Lembrei do meu pai falando, Olha o que ele registro em semeou. carteira. Que seu pai né? semeou, E né? aí ele falou assim, vai ser registro em carteira. Ai, Eu falei, eu poxa, aquilo eu quero. Mas calma aí, é julho?
E ele, Saulo, é das 7 da manhã às 4 da tarde. Era... Começa em agosto. Ah, E eu pensei que era temporário para suas Não, férias. era temporário, mas começava em agosto para pegar o final de ano. Era de agosto tá. a dezembro, ele falou. Eu falei, cara, mas eu vou vou terminar o último semestre agora. Sim. Aí ele falou assim, cara, se quiser, é pra começar semana que vem. É aquele horário de fábrica, das 7 às 5 mesmo. Aí eu olhei, pensei, falei, vou dar um jeito. Fui lá, bati na porta do diretor da escola. Olha. Falei, amigão, seguinte, surgiu uma oportunidade com 17 anos, né? Assim, assado. Você já era desenrolado nessa aula, já não precisou com a sua mãe. Não, e queria muito trabalhar, né? Precisa ajudar em casa e tal. Aí o diretor falou, deixa eu ver suas notas. Foi lá, pegou meu boletim. Falei, primeiro bimestre foi bem e tal, aquele segundo foi bem, segundo foi bem. Falou, faz o seguinte, fala com seus professores. Se seus professores te liberarem, eu te libero, né? Quem tá com você, ele é seus professores no dia a dia. Fui lá falar com o professor. Com cada professor. Tinha literatura, 8, português, matemática, química, biologia. Você era um bom aluno? Sempre fui um aluno mediano, né? Mas assim, não tinha notas baixas. Né? Mas todos os professores gostavam muito de mim. Sempre fui comunicativo, carismático, né? Sempre foi o meu diferencial. E aí os professores, Saulo, vai lá. Faz o seguinte, nós vamos te dar trabalho para compensar falta e vamos te dar trabalhos para compensar nota. E você vem só para formatura. Uau! Eu falei, cara. Você nem precisou ir pro turno da noite. Não fui. Nessa época, meus pais, né, já tinham um pouco mais de condições e me colocaram numa escola particular. Sim, então não tinha noturno. Não tinha. Eu fiz o primeiro grau, né? O que hoje é fundamental numa escola estadual, Taboão da Serra, e depois já fui para essa escola particular. Seus pais também com uma visão de te preparar ainda mais para ir para a faculdade, né? Exatamente. Um colegial mais forte. Consegui falar com os professores. Todos me liberaram. Aí comecei na Refinações de Milho Brasil. Meu primeiro CLT, auxiliar de produção. Então, aquele suco ADES que tem até hoje de caixinha, né? Era um maquinário, uma fábrica. E eu ficava Esse era o principal produto deles, mais famoso. Mais famoso. E tinha maionese Hellmann's também. Eu ficava ali xirincando, a gente falava, né? Isso pra mim é novo, esse termo. O que é o xirink? É aquela caixa que vem com aquele plástico em volta da caixa. Então tinha uma máquina térmica, eu colocava o plástico, a caixa, organizava ali os sucos ali dentro, apertava um botãozinho, ela saía do outro lado com o plástico dando aquele, então isso era o xirink. Parecia um vácuo. Um vácuo. Pra fechar. Então ele fechava a caixa, organizava no pallet e levava pro estoque. Bem manual, bem trabalho. E aí o que acontece? Aquilo tudo aconteceu ali, e eu comecei a trabalhar ali e tal. 2 meses o cara falou assim, Saulo, você tá fazendo muito bem o que você tá fazendo. E eu quero que você vá treinar o turno da noite. Tá chegando uma molecada nova aí do seu jeito, quero que você vá pro turno da noite. E aí eu tava para fazer 18 anos, né, me preparando ali. Aí falei assim, então, só que no turno da noite eu não posso trabalhar. Ele, mas por que você não pode trabalhar? Porque aí vai entrar na sexta-feira pro sábado. E minha família é adventista. Sim, que é a igreja que você conheceu, seu amigo. Meu amigo, exatamente. E o adventista guarda o sábado. Sim. É do pôr do sol da sexta-feira ao pôr do sol de sábado. Eu falei, cara, e agora vai contra os meus princípios. Seus valores. Os meus valores. E aí com 17 anos eu falei... Você falou isso precarregado? Falei assim, não vou conseguir. Ele falou, então, mas se você não trabalhar aqui à noite, eles vão te mandar embora. Aí parei, pensei, falei, então pode me mandar embora. Com 17 anos. Aí os caras me cortaram da empresa. Tava fazendo tudo bem de manhã, mas eles queriam que eu fizesse tudo bem à noite e aí entrar. Eles queriam também que eu desenvolvesse escalar. Então vou trazer alguém para fazer esse trabalho que é mais simples que você tá fazendo, que eu vi que você faz bem, e você vai treinar o turno da noite agora, uma molecada que tá chegando, mas a sexta-feira à noite eu vou precisar que você esteja aqui. Sim. Era de segunda a sexta? Segunda a sexta. Eu falei, então faz o seguinte, eu trabalho de sábado à noite pro domingo. Sim. Tentei dar um jeitinho. Cara, não tem turno de sábado para domingo. É de sexta. A fábrica para, né? Para. E aí aquilo ali não deu certo. Os caras me demitiram. Então, e aí, eu falo, é o meu único registro em carteira. E foram poucos meses? 4 meses. 4 meses, beirando o final do ano. Voltei, me formei, né? Terminei o meu ensino médio. Formatura, fez seus trabalhos. E aí, falei, o que eu vou fazer agora no que vem? Aí foi quando eu decidi fazer administração de empresas. Né? Por quê? Porque ali eu já tinha tido um contato com alguns supervisores
E a galera já falava assim, Saulo, vai fazer administração. Você viu a gestão da fábrica. Se você fazer administração, qualquer fábrica, você não entra mais aqui no chão de fábrica. Você vai pro escritório, Você vai pro escritório, Saulo. Uau, vou pro escritório, né? De social, de terno e gravata. Na hora do almoço eu via aquele pessoal descendo pro refeitório, né? Legal. A gente de uniformezinho azul, que era o chão de fábrica. E eu ficava olhando e falei assim, eu quero trabalhar no escritório. Falei, vou fazer administração. Pessoal do computador. Exatamente. E aí, nessa brincadeira toda, eu fui fazer administração de empresas. Fiz 2 anos de administração. Seu pai também aprovava, porque ele vinha também de fábrica, falando, não, faz administração. É isso, faz vai entrar em qualquer lugar, em banco, e nessa qualquer empresa, escritório. Você não vai precisar trabalhar de sábado, porque eu tinha esse olhar, essa preocupação, né? Você vai trabalhar de segunda a sexta. Falei, é a administração que eu vou fazer. Só que, paralelo a tudo isso, eu ia empreendendo nos bastidores. Então, nesse mesmo período, eu fazia o jornalzinho do condomínio. Que você morava lá onde, né? No térreo, era o bazar. Prédios ali, né? Condomínio grande. Grande, né? Eram 1.000 e poucos moradores. Nossa. Então eu falei, eu vou fazer um jornalzinho do condomínio e vou vender anúncio. Meu pai, na época, comprou aquela máquina de estampar camiseta. Sei, que era para bazar. Para bazar. Pro bazar que vocês tinham, para fazer camiseta personalizada. O bazar já não existia mais, a máquina estava parada. Olha. Aí foi quando eu tive o meu primeiro contato com o computador. Sim. Minha irmã, uma irmã do meio, sempre foi assim, a mais tecnológica. E na época ela trabalhava no Mapping. Lembra do Mapping? Lógico, claro. Lá no centro de São Paulo, na Praça frente Ramos. do Teatro Municipal. Teatro Municipal. Ela trabalhava ali. E aí ela era vendedora na parte de eletroeletrônico. Então, assim, ela atingia a pontuação, ganhava um eletrônico. Que legal. Então, eu ficava esperando. E aí, irmã, esse mês, o que você vai trazer pra casa? Então, ela foi a primeira... Vai fazer um toca-fitas. Toca-CD, um toca-fita. Então, assim, o primeiro computador, a primeira Veio câmera fotográfica, a primeira filmadora de final de ano no Natal, aquela filmadorinha de mão com fitinha. E eu ali, da fitinha que punha no adaptador 17, 18 anos vendo aquilo ali, e meu primeiro contato. Então eu falo assim, diferente das crianças de hoje, meu primeiro contato com computador mesmo foi com 18 anos, 17 para 18 anos. Não tinha contato nenhum antes, lógico. Você tinha a aula básica de informática. Porque mas a sua escola era uma escola particular muito forte. A estadual já não tinha. Não. E assim, aquilo ali foi ficando, né? Mas ela foi quem me apresentou esses eletrônicos. Aí eu falei, eu tenho um computador em casa, tenho uma máquina de estampar camiseta, eu sei estampar camiseta, tá cheio de lojinha de roupa aqui na minha região, eu vou montar um catálogo e vou sair de lojinha em lojinha oferecendo artes de camiseta. E aí você tinha essa facilidade para diagramar também, para criar ali. Na verdade, ainda não. O que acontecia? Quando você comprava a máquina, você recebia estampas prontas do fornecedor. Ali uma pasta. Uma pasta. Aí eu montei igual uma pasta de papel de carta que as minhas irmãs tinham, eu montava um catálogo e ia na lojinha. O cara falava, eu quero 10 camisetas com essa estampa. 10 pretas, 10 brancas. 10, voltava para casa, ia lá na rua Cunhagago, em Pinheiros, comprava a camiseta, voltava, estampava. Perto do Largo da Batata. O braço doendo à noite, porque a máquina é pesada. Colocava numa mochilinha e no outro dia ia entregando. Seu público eram os vizinhos? Não, eram as lojas. As lojinhas de roupas. E eles colocavam para revender. Que legal. Virei um fornecedor de camiseta. Então, assim, aquilo ali foi assim, me dando vontade cada vez mais de ter o meu próprio dinheiro. Né? Era diferente de ganhar o salário, ganhar um pouquinho do pedido de cada loja. É diferente. E eu lembro muito bem que, inclusive, assim, na época da escola, todo passeio que tinha, meu pai nunca foi aquele de tá aqui eu pago, nunca. Tá aqui eu te... Não, de se vira. De facilitar então, e dar assim, muito acesso. Vai ter um passeio da escola pro Play Center. Como é que eu vou pagar o passeio pro Play Center? Aí eu ia lá. É Copa do Mundo no mesmo período, vou fazer um bolão. Vou fazer um bolão. Rifa, talvez, um bolão. E aí eu lembro que o bolão eu já falava assim, o bolão é tanto, mas 10% aqui é do organizador. Que legal. Então sempre eu tinha um dinheirinho, sempre dava um jeito de ter um dinheirinho para fazer as minhas coisas. Então, passeio da escola, né? As minhas brincadeiras, as minhas coisas. O jornalzinho te trazia os anúncios. Me trazia os anúncios. Meu primeiro patins eu comprei com meu dinheiro, né? Na adolescência. Então, assim... Essa foi a minha infância, né? Assim, já entendendo um pouquinho... adolescente empreendedor. Do universo... Fazia seu dinheirinho. Fazia meu dinheirinho. E aí, quando eu tinha meus 19 anos, ali 18 para 19 anos, eu recebi um convite para estagiar. Estava fazendo administração, né? E aí você já fica pensando, onde eu vou estagiar? Você estudava em Taboão? Né? Estudava numa faculdade em Santo Amaro, na época, né? Fazendo administração. Sim. E aí eu falei assim, onde eu vou fazer meu primeiro estágio? Num banco, né? Numa empresa, E aí, na época, eu recebi um convite para um escritório, né? Uma amiga me indicou, ela trabalhava lá, Saulo, vai ser uma oportunidade de estágio.
Lembro que demorou uns 6 meses. Eu mandei o currículo, fiquei 6 meses esperando e cutucando. Eu ligava lá pro dono, falava, e aí, vai começar quando? Acho que eu pentelei tanto o cara. Que ele falou, ai, vai. Cara, vem logo pra cá. Insistência. Foi bem isso. E aí comecei estagiando numa agência de publicidade. Aí você começou a ter contato com esse mundo Exatamente. Aí foi onde tudo do começou. marketing. Né? Sim. A agência de publicidade tinha uma recepção. Só que eu não entrei para criação, não entrei para nada. O estágio não era para agência, não tinha nada a ver com a agência. Eu entrei ali para fazer um estágio para vender um produto, porque o dono da agência, o pai dele tinha uma fábrica no Rio de Janeiro, e ele vendia Ribble, que é aquela fita para impressora térmica, Sim, que imprime sim. código de barras. Sim. Então, ele falou, Saulo, você vai ficar aqui. Tem um sistema aqui, um CRM, você vai imprimir uma... Você só estava na agência. Só estava um espaço na agência. físico, mas fazendo... Isso, porque ele dividiu o espaço. Olha que importante, né? A gente sempre com uma visão otimista, vê que qualquer coisa que você faz, o acaso, vai te levar, às vezes, para o que é a atividade fim Sim, do seu êxito. sim. Eu não tenho dúvida disso, Thaís. Tudo foi construção do castelo, do que é a sua carreira hoje, do que é o êxito da sua agência hoje, Sim. né? Thaís, Tudo só te trouxe interrompendo, importância. desculpa, Sim, imagina. eu falo algo o tempo inteiro, eu falo isso pro meu time, pros meus colaboradores hoje. E para os seus filhos. Para meus filhos, está na minha cultura da minha empresa hoje, na minha plaquinha, cada colaborador tem uma plaquinha de cultura hoje, e eu falo assim, faça o melhor com o que você tem. Faça o seu melhor em tudo. Eu falo isso para os meus filhos hoje, né? Quando eu deixo eles na escola, filho, faça o seu melhor hoje, né? Seja gentil com as pessoas. Por quê? Porque a gente entende que isso é o que forma, né? É o que forma caráter, né? E é o que vai te levar para você fazer o seu melhor em algum momento da sua vida. Então, por que eu estou fazendo isso? Cara, faz o seu melhor, que em algum momento isso vai te servir, quem sabe, para uma mudança de carreira, uma mudança de vida. Vão te ver, você vai ser Sim. reconhecido. E foi exatamente o que aconteceu na agência. Eu comecei Aí a você vender vendia Ribble, fita. vendi pra caramba. Ele, Saulo, você bateu a meta da semana, você vendeu mais do que o cara que tava aqui no seu lugar, com 18 anos, né? Vendendo Ribble, pegava o telefone. Sem nada de experiência. Sem nada de experiência, estagiário mesmo. Só que na hora do almoço eu ia esquentar minha marmita, e aí tinha contato com quem? Com o diretor de arte da agência. Com os Os publicitários. publicitários estavam ali descolados, eu olhando, tá? Falei, que legal, né? E eles falando de marketing. O que é marketing? Com 18 anos. E eu tô falando ali em meados do ano 2000. Sim, sim. Né? 2002, por causa da 2009, Copa. 2000. O que é marketing? Tava também aquele boom da internet, Sim. né? Eu lembro que na agência já tinha conexão de escada, né? Aqueles CDzinhos que vinha na revista para você ganhar ali um mês de assinatura num portal. Sim. E eu tendo contato com tudo aquilo. Em casa não tinha internet ainda, apesar de ter computador, né? E comecei a ter contato com esse universo do marketing, da publicidade, do universo digital. Então foi bem num boom digital. Teve ali o bug do milênio. Exatamente. Né? Como que os computadores vão reagir na virada do século. Exatamente. E aí essa agência que eu estava, olha que interessante, apesar de ser uma agência pequenininha, os donos, eles eram bem antenados e eles já estavam se preparando para já entender o que o digital ia dominar. Então, eles já estavam virando a chave da agência para ser uma agência digital. Enquanto as grandes agências da época, né, que existem até hoje, as agências mais tradicionais de publicidade, que faziam muito offline, bem feito, né, as grandes campanhas, outdoor, rádio, televisão, editorial de revista, essas agências parece que tomaram um susto. Meu Deus, a gente não tem área de digital aqui, departamento, o que a gente vai fazer? Que começaram como os pop-ups, né? Eram as propagandas dos pop-ups. No site da UOL, no site do Terra. E aí a gente começou a fazer um pouquinho disso. Eu comecei a me interessar, esse diretor de arte me colocava do lado dele na hora do almoço, viu que eu era interessado. Para aprender os softwares. Para aprender o software. Então eu comia rápido, sentava do lado dele e ele me ensinava a mexer no Photoshop. Comia rápido no outro dia, ele sentava comigo e literalmente, Thaís, me dava uma aula. Ele falou, eu vou te ensinar, eu vou falar o que é marketing. Potencial. Eu vou te falar o que é teoria. Foi um professor para mim, esse cara. E eu ali, cada vez mais interesse, falei, quer saber? Eu não quero mais saber de administração. Tranquei a faculdade de administração no segundo ano para ir fazer algo na área de publicidade. E aí foi quando eu comecei a fazer a Escola Pan-Americana de Artes e fui fazer design de multimídia, porque eu falei, design é algo que eu já entendi que é uma mola propulsora, né? E multimídia vai me dar... É o futuro. É o futuro. Né? Então, multimeios ali, o digital, era o que aquele curso ensinava na época. E você foi para a escola mais top, você foi para referência na escola de designers. E aí, o que é interessante? Era cara a mensalidade, né? Cheguei pro meu chefe.
Falei, ó, eu quero fazer. Pra aquele que você ficava ligando pedindo Você vai estágio. precisar de mim. E aí eu lembro que foi o meu primeiro pedido de aumento. Olha, que era pra custear a sua Pra custear. escola. Falei, olha, o que eu tenho Pan-Americana. aqui não tem condições. Ele falou, Saulo, então assim, eu não vou te dar o aumento financeiramente, mas eu vou pagar metade do teu curso. Ótimo. Tá lindo. Então, lembro, sei lá, hoje é como se fosse, sei lá, uns 3 mil reais. Sim, É caro, é né? caro. Para um jovem que tá ali E começando você na disse carreira, que o CLT, a formalidade de contratação, foi sim, só na fábrica. foi Então, só. por ser agência de Sim. publicidade, já era um contrato mais Já informal, era um já era uma contrato prestação de serviço. informal, era uma prestação de serviço. Muito comum, muito comum. até Sim, hoje, até no meio da hoje. comunicação. Sim. É. E aí, ali foi o meu começo, né? Uhum. Então, o publicitário nasceu ali dentro de uma agência pequenininha. Essa agência ficava no bairro do Morumbi. Sim. Né? Então, eu fiquei ali 3, 4 anos, que não é nada, se você falar assim em termos de aprendizado, não é nada, né? Assim, a gente, lógico, pega muita coisa, né? Mas, assim, era prática. Sim, a Então, assim, prática ali diferente de desses uma faculdade... mentores é que isso. você teve. Diferente de uma faculdade de 4 anos, né? Que você sai... Ali eu fiquei 3, 4 anos tendo um conhecimento na prática. E aí um dia ele virou pra mim e falou assim... Que é como se fosse um ano em 10, né? Você teve ali Exatamente. 3 anos que valeu por uns 15 Exatamente. anos. E aí, Thaís, um dia eu cheguei cedo pra trabalhar e aí meu chefe falou assim, Saulo, nós vamos fechar a agência. Aí eu falei, cara, agora Você estava ferrou, em né? meados do seu curso? Estava no meio do curso? Tava no meio do Tá curso. no meio do é. curso de No design. meio do curso de design de multimídia, eu falei, agora ferrou, vou ter que parar o curso, tal, o que eu vou fazer da vida, né? Vou voltar pro mercado, tal. Ele falou assim, ó, você tem 3 meses pra ficar aqui comigo ainda, eu consigo segurar seu salário por mais 3 meses, tô te avisando antes, foi muito gente boa o cara, mas nós vamos fechar a agência, vou ajudar meu pai na fábrica de Ribbles no Rio de Janeiro, né? Peter Compira, o nome desse chefe. Encontrei ele anos depois. Muito legal isso, né? De poder Muito também legal. reencontrar já Sim. com a minha própria agência. O designer, você tem contato? Você sabe se ele ainda Então, tentei está muito. Ele foi vivo? embora pra Europa. Ah, E eu procuro esse cara até hoje, por Sim, incrível que pareça. Eu sim. coloco o nome dele lá e não encontro. E aí ele falou assim: vou embora pro Rio de Janeiro. sim. Então eu pensei, o que eu vou fazer? Aí eu falei, cara, eu já sei fazer sites na época do boom da internet. Eu era flecheiro, Você fazia site em Flash. Eu ia falar, era HTML, não era HTML, Flash? Flash, a gente misturava os dois ali e fazia uns sites bem legais, né? Estamos Falei, falando do início dos anos 2000. Você já era um grande exatamente. diferencial do Saulo. Era. Eu falei assim, eu tenho esse perfil empreendedor. Aí olha só, a experiência que eu tive vendendo Ribbles, ligando para as pessoas, Experiência comercial, né, Saulo? com 17 anos, eu falei assim, eu vou vender sites. Falei, Peter, nesses 3 meses que eu tô aqui, eu posso dividir o meu tempo em me dedicar a aprender? E aí vem um ponto importante, né? Que eu falo isso hoje, porque hoje as pessoas, às vezes, esquecem isso, né? Ética profissional. Sim. Né? Eu poderia estar pegando o cliente, fazendo nos bastidores, fazendo por baixo do pano, porque eu estava numa empresa, né? Não, eu fui lá e fiz questão. Falei, Peter, eu quero começar a empreender. Você deixa que nesses próximos 3 meses eu já comece a fazer alguma coisa aqui? Né? Usando o mailing usando dele? o espaço, o mail, sabendo que a agência vai fechar. Saulo, vai para cima. Vai pra cima. Então o cara me deu autorização, fiz o meu primeiro cartãozinho de visita. Como designer. E aí, não, criei uma empresa, nada de freelance. Pensei que você estava vendendo só o seu serviço de Não, design. eu falei, eu vou criar uma empresa, vai chamar Fórmula Design. Que legal. Então ali começou a fórmula, né? E o Fórmula nome Design, vem daí também, daí, porque é uma fórmula de HTML para fazer abrir o hiperlink. Exatamente. E aí eu pra fazer fazia o curso de design de multimídia, Sim. entendia a importância do design. Eu lembro que eu tinha um professor de design que era fantástico, a Escola Pan-Americana, né? Fala, cara, design pode transformar o mundo. Design tá em tudo que você pode ver, né? Não é só na tecnologia. Design facilita a vida, porque Facilita o designer a vida. dos objetos, o design dos móveis, o design isso. de tudo Então, é o que traz a evolução para a sociedade e também. eu falei, é isso. Eu quero ter uma fórmula que faça o negócio do outro dar certo. Então, Fórmula Design. Criei um site no tal do, o que hoje seria o Wix, site gratuito, né? Sim. Criei um site no HPG, que era homepage grátis. Homepage. Então, formuladesign.hpg.com, ou seja, comecei a entender um pouquinho mais dos bastidores da internet, hospedar o meu próprio site. Provedor, fiz um site, né? fiz um cartãozinho de visitas, e aí comecei ali, aí a agência fechou. Deu os 3 meses. Deu os 3 meses. Aí, nessa época, eu já tinha o meu primeiro carro, que era um Monza hatch preto. Vendi o Monza hatch preto para quê? Para comprar uma CPU. Pra investir. Para comprar um computador. Falei, eu não tenho computador em casa.
Tinha o computador da minha irmã, Sim. que era muito simples. Falei, preciso de uma máquina melhor para conseguir fazer meus códigos, né? Uhum. Flash era muito pesado. Sim, sim. E aí eu lembro que eu vendi um carro, olha só, para comprar uma um CPU. computador, uma CPU. Sim. Fui para a sala de casa. Então a fórmula começou há 24 anos. Home office. Home office, na sala de casa. Sim. Chamei um amigo para ser meu sócio, que manjava mais de HTML do que eu. Era amigo da faculdade? Amigo, Da não, escola? amigo em comum. Sim. Era um amigo comum de um amigo que falou: Saulo, eu conheço fulano que também manja, faz o que Também você faz. site. Né? E aí viramos amigos por conta disso. Ele veio me ajudar. Eu lembro que ele trabalhava, saía da empresa dele, e às 6 da tarde ele chegava em casa, 6 da tarde, para fazer os sites à noite comigo, que eu vendia durante o dia na lista telefônica. Então eu pegava amarelinhas, literalmente. Sim. Vamos lá. Com o dedinho ali, ó. Dedinho, Aqui farmácia, pá, pá, pá. Oi, tudo bem? Você já tem site? Site, o que é isso, né? Então, fazia um pitch de venda, ia na reunião, apresentava, voltava para casa. Mostrava algum outro site mostrava que algum você já tinha modelinho, feito. Fazia um layout ali com design, que eu sempre acreditei que o visual encanta. Então, sempre entregava um bom visual. O cara, uau, vai ficar assim? Vai ficar assim. E aí, voltava para casa para desenvolver com o meu amigo. Ótimo. E aí, vendemos muito site nessa época. E aí, a gente começou a se especializar. Até um dia que eu falei assim, não consigo mais ficar na sala de casa. Preciso de uma salinha. Preciso sair daqui, do escritório. Aí lembra daquele meu amigo, que era um empresário, que me registrou o primeiro CLT? Sim, aquele que tinha empresa de terceirização. E quem que eu fui atrás? Desse amigo. Importância do network, né? Então... E sempre manter portas abertas. Porque você não saiu na revolta lá da fábrica do AD. Fui bater na porta dele. Falei, Wellington, cara, eu preciso de uma salinha assim, assim, assada. Ele, Saulo, tem um arquivo aqui no fundo. Que legal. Cabe 2 mesas. Saulo começou na recepção vendendo Ribbon e ele foi pro arquivo. E aí... É com humildade também aceitar, sempre. né? E aí eu falei assim, tá ótimo, preciso de 2 mesas. Que era você e o seu sócio. Metade aqui do nosso estúdio de gravação, aqui, ó, era o espaço. Então a gente ficava como nós estamos aqui, ele do lado do computador e eu aqui. E ali foi o começo. E aí, como que eu vou pagar o aluguel? Colocando em linha do tempo, isso foi o quê? 2005? Isso aí, meados de 2005. Aí falei pra ele assim, como que eu vou pagar o aluguel? Eu falei, cara, pode ser permuta? Eu cuido do seu site, cuido do seu marketing, né? Ele tá certo, não tem ninguém que cuida disso, então vocês cuidam. Então, tava na parte do andar de baixo da empresa dele, material de identidade visual, fui desenvolvendo ali pra ele. Panfletos. Foi me dando uma habilidade, Thaís. E aquela habilidade foi se desenvolvendo de uma forma... E aí, nesse boom da internet que eu comentei, né? As grandes agências, que não tinham profissionais como nós na época, autodidatas, né? Começaram a terceirizar o digital com a gente. Com a fórmula. Então a gente começou a terceirizar. Aí abri meu CNPJ. Na época não existia MEI. Não, era LTDA mesmo. Abri lá o meu LTDA. Com custos de contabilidade, imposto absurdo. E eu, meu Deus, não tinha conhecimento nenhum. E aí, mais um parênteses, não tinha conhecimento. Na época, a gente não tinha o que nós temos hoje de facilidade. Né? De internet, de chat GPT para explicar tudo. Vou buscar alguém, vou buscar uma mentoria, vou buscar um curso, vou buscar uma assessoria. Era muito difícil. Então, assim, ficava na mão dos contadores. O que ele dizia para mim era lei, tá me explicando, né? Então, eu ia lá, buscava uma orientação. Mas, assim, de forma muito amadora. Então, assim, a gente começou mesmo de forma muito amadora. Eu falo que... E a indicação era o grande caminho de crescimento de vocês? Uma agência que começou a terceirizar o digital com vocês, recomendava para outra agência, depois você já tinha umas 4 que entre elas tinham conexões. Era recomendação. Era recomendação. E aí lembro que... E aí, lógico, a gente tinha um CNPJ e aí a gente ficou muito tempo, o que hoje são os freelancers, né? Muito tempo prestando serviço dentro das agências como fórmula. Então, eu lembro de uma agência multinacional, os caras são internacionais ali na Paulista, na época do boom da internet, eles tinham a conta no Banco Itaú. A conta deles era do Itaú. Gigantesca, né? Acho que era a conta head deles. E eles precisavam desenvolver o que na época era aquele CD-ROM que a gente colocava nos computadores e era um demonstrativo de como utilizar o Bankline hoje. Né? E eu falo tutorial. E eu falo com orgulho, cara, foi eu que fiz o primeiro. Que legal. Né? Então, assim, era todo em flash.
Então, eu lembro que eu passei 3 meses alocado na agência, eu e mais uns 4 flecheiros, as né, áreas. pegando o brief ali e a gente montando o CD-ROM do Itaú Bankline de vantagens. Né? Eu legal. lembro. E a gente dormia debaixo da mesa, pedia pizza à noite, para cumprir Pra prazo. render. Para render e para cumprir prazo. Porque a Uhum. gente tinha prazo, né? O cliente não quer saber se a gente está terceirizando ou não, ele Não. quer prazo. Ó, dia tal, o CD-ROM tem que estar pronto, ele vai entrar na rua, todos os correntistas têm que receber por mala direta, Não interessa como não vocês interessa vão fazer, como. esse é o deadline. E Esse é aí o a prazo. gente se virou, entregamos. Então, assim, E era a fórmula era a fórmula. representando, era a fórmula Ali, terceirizando dentro CNPJ, dessa dentro grande dessa grande agência. agência. E a gente começou a ganhar essa moralzinha ali, né? Uhum. E é o que você falou. E aí surgiu um outro job, outro projeto. Chama o Saulo, né? Chama o pessoal ali da fórmula. Ah, é site? Site você fala com o Saulo. Buscou. Aí a gente fechou nosso primeiro grande contrato com a Editora Abril. Sim. Pô, a Editora Pô, vocês Abril. estavam nivelando lá em cima, em Não, Itaú, Editora pequenininho, Abril. tá? Aí eu saí da salinha do meu amigo, Uhum. agradeci profundamente e aluguei uma salinha maior, Uhum. né? Aí contratei mais 2 pessoas, uma recepcionista para fazer ali um atendimento barra, Sim, né? Para nos ajudar. E aí eu lembro que eu fazia reuniões, né, com o time da Editora Abril ali das Nações Unidas, porque Sim. eles tinham uma área que era assinaturas por internet, Uhum. né? Então aquele boom. Então acho que eram 26 capas da Editora Abril, nós fazíamos todos os banners e pop-ups que iam para os portais. Então, olha só, a Editora Abril terceirizava com a fórmula o que na época Material digital. era o material digital. E-mail marketing, então assine caras, assine Veja, assine placar, E o link. bannerzinho, pop-up. Tantas parcelas na condição Isso. especial aqui, clique aqui. A gente recebia do time uma planilha com todos os motes, criativo, preço, e a gente fazia 6 mil banners por mês. Era a linha de produção. Em 4 pessoas? Não, em 3 Em pessoas. 3 pessoas, 4 era a recepção. Recepção de 3 pessoas. Então a gente dedicava uma semana do nosso mês para a Editora Abril. Uhum. E uma semana isso, tá? É, porque tinha os outros clientes. Tinha outros clientes. Esse era um contrato. Então, assim, a Editora Abril foi o nosso primeiro grande cliente. Sim, porque te dava mensalmente Sim, o contrato. Me ajudava a pagar o meu valor, aluguel, sim. pagava as minhas despesas fixas, né? E eu tinha um E aí a pouquinho mais fórmula de já respiro. começou a ficar tendo uma carinha do que, claro, Uma ela vem carinha de onde desenvolvendo a gente vai, de onde a gente hoje. vai querer chegar, né? Uhum. Então eu falo assim, esse é o começo. Certo. Foi aí que a fórmula começou, né? Ali foi o início da fórmula design, né? Foi onde ali essa história toda, eu tô falando de 3 a 5 anos de negócio, né? De empresa, mas sempre ali com muita dificuldade, E né? nunca você pensando em desistir, meses que faturou um pouco melhor, meses que faturou que deu Perdão. déficit. E sabe o que eu queria trazer assim pra gente? Que sempre é uma dica, é um conselho muito especial para fazer com que as pessoas talvez abreviem dificuldades, obstáculos que você passou. Sim. Hoje, com os seus olhos, já a visão já cascuda de empreendedor e experiente, e olhando para trás. Hoje é essa história que a gente consegue até rir, Sim, sim. dormindo embaixo da mesa, Sim. pedindo pizza e tomando cafezinho para ficar acordado, Aham. para brifar o Itaú. Sim, sim. Mas você acha que uma consultoria nessa época, que hoje a gente tem, nessa época você talvez não tinha, Não. ou se tivesse a consultoria, não tinha condição Não de tinha contratar. Nenhuma. Hoje em dia, uma consultoria, que diferença iria fazer para o crescimento, para consolidação da fórmula, se você tivesse contratado aí uma visão de fora, uma consultoria empresarial, para abreviar e para te dar direcionamentos para fazer a sua empresa crescer com mais solidez? Thaís, eu falo que se hoje eu tivesse, né, claro, né? Se naquela época eu tivesse nossa visão de Sim. hoje, né? O que nós já construímos, Essa até que a experiência, experiência, né? Eu teria... esse ano a Fórmula faz 24 anos. Né? Parabéns. Eu teria... Então ela é de 2001. Isso aí. É. Teria encurtado, né, em 3, 5 anos, todo esse tempo. Então, fala assim, quem tá abrindo... Todo esse caminho das todo esse caminho pedras. Quem tá abrindo o negócio hoje, né, consegue com uma velocidade muito grande, né, escalar, né, rampar, usando aqui termos do universo Do mais marketing. do marketing empresarial, né, startups. Então, assim,
consegue com muito mais velocidade, obviamente. Aqueles que buscam por um conhecimento especializado, coisa que eu não tinha condições na época. Então eu demorei, óbvio, todo esse tempo para chegar onde eu cheguei e eu não alcancei o que eu quero alcançar como empresa ainda, né? Sim. Mas por quê? Porque eu não tinha essa capacidade de ter ali bons mentores, não tinha essa capacidade de pesquisa como nós temos hoje, e muito menos uma consultoria. Então, se lá atrás eu tivesse tido a oportunidade de, vem cá, eu sou uma consultoria, tô aqui para te ajudar, para te ensinar o caminho, para ajudar você a errar menos, né? E aí, de novo, jurídico, financeiro, comercial, quem fazia isso o tempo inteiro foi o Saulo. Uhum. Né? Então, por muitos anos, né? Hoje eu tenho financeiro, administrativo, mas eu não tinha. Então, assim, faz total diferença. Então, para quem de repente está nos assistindo aqui, eu quero abrir um negócio, né? Eu já meu tenho negócio está estagnado, eu não consigo crescer. Assim, cara, vai para cima, né? Assim, tem N, né, consultorias, mentores, negócios, a gente fala assim, possibilidades que vai te ajudar a encurtar o caminho. Né? Vai fazer com que você erre menos. Então, só o fato de estar aqui nos assistindo, ouvindo essa história, na época não existia. Não tinha. Né? Hoje você ouve um podcast, quantos insights você tira de uma história como essa? E não era cultural dividir generosamente a sua história de sucesso. Por que eu vou ensinar? Eu vou ensinar para alguém tudo que eu passei. Guardavam para ele os empresários, até os líderes. Você chegou talvez passar por isso não, foi o contrário que você passou. Você teve esse bom padrinho, o designer. Sim. Mas a gente via, eu fui do mercado corporativo, as pessoas não queriam dividir, passar, eu não vou ensinar ela, não vou ensinar para ela, porque ela vai pegar o meu cargo, ela vai pegar a minha vaga. Então era cultural mesmo, de uns 20 anos, há uns 20 anos, não tinha, eu vou ensinar, mas eu vou ensinar até aqui. Sim. Aqui eu já não ensino mais, porque aí aqui a empresa vai depender de mim, porque só eu sei fazer. Hoje em dia é o oposto. As pessoas, elas inclusive ganham para dividir, para transbordar. Transbordar a experiência delas, multiplicar o seu conhecimento nos outros, porque elas perceberam que não tem o porquê de ficar retendo essa informação. Porque você cresce quando você ensina também. E olha só que interessante, você, agora, né? Eu vou usar o meu exemplo como, né, como um caso mesmo, como um case. Agora, depois de 24 anos, né? A gente está numa nova fase. Há 2 anos para cá, né? Eu vou chegar nessa história, a gente tem uma virada de chave da agência. E agora, por exemplo, eu estou com uma mentoria especializada em agências de publicidade. 24 anos depois, eu estou com uma mentoria / consultoria ali, né? Nos auxiliando nessa nova fase, nesse novo momento do grupo. Esse novo alvo que você colocou para a fórmula. Me ajudando de novo a encurtar o caminho, porque é uma nova fase, então eu preciso encurtar o caminho para chegar nesse meu objetivo, nesse sonho nosso que nós temos como empresa, como negócio. Entendeu? E aí depois da editora Abril, enfim, quando foi crescendo, aí vocês foram conquistando outros contratos mensais grandes, que foi possibilitando que a fórmula crescesse também e te dando a certeza de que aquele ali era mesmo o caminho. E aí você ia tendo o seu êxito financeiro, o seu êxito moral também, profissional, e inclusive trazendo outras pessoas para trabalhar com você. Como era esse sentimento de empreendedor, de poder também provocar emprego, provocar situações ali para ser o ganha-pão, para trazer rendimento para as outras pessoas? Como que era na sua visão? Um menino simples, um menino ali que também veio do nada. Eu falo que empreender, para mim, sempre foi uma mola propulsora, né? Eu sempre fui apaixonado por empreendedorismo, né? Tanto é que nós temos hoje encontros com empreendedores. Por muito tempo, né, eu coordenei, né, grupos de network, tentando fomentar o empreendedorismo, né? E sempre também coloquei isso na cabeça das pessoas que fazem parte do meu time, né? Trazendo esse olhar também de liderança para que as pessoas empreendam. Porque, óbvio, né, todo gestor ele quer ter um bom time do lado dele. Claro. Né? Todo gestor. E hoje em dia não é fácil você encontrar perfis, né, que tenham características que você acredita que daria certo no teu negócio. Né? A gente muito se fala sobre isso, inclusive, né? E desde sempre eu procurei treinar, procurei capacitar. Né? Então, assim, tem muito... Eu falo,
para todo mundo. Tem muita gente que passou pela fórmula, fez história, Fez escola. fez escola, é grato ao Saulo até hoje, e hoje está em grandes corporações, né? Então eu tenho ex-funcionários hoje no Banco Itaú, né? Na parte ali de head de marketing, tem funcionário fora do Brasil trabalhando na área de criação, em grandes outras agências, né? imagino. Gente que olham para trás, né? Que viraram amigos, Sim. eram funcionários, hoje são amigos, que fala, poxa, um dia eu comecei lá na fórmula, né? Um dia eu comecei com o Saulo, um dia o Saulo me abriu as portas. Então isso é gratificante Muito. também, né? Porque a gente vai construindo ali uma relação de confiança. E isso vai dando pra gente uma base pra gente também ser reconhecido naquilo que a gente faz, na nossa área de atuação, né? Então, assim, a fórmula, por 10 anos pelo menos, e aí, óbvio, né? Eu fui entendendo um pouco do meu negócio. E na minha região, eu falei assim, eu quero nichar um pouco da minha agência agora, né, falando de negócio, para eu atender os pequenos e os médios empreendedores. Eu sempre percebi que o pequeno e o médio empreendedor, na maioria das vezes, ele está abandonado. E ficando para trás, Ficando esse pra não ia ter o trás. site, esse não ia Isso. ter... Então, eu enxerguei nisso uma oportunidade e por 10 a 12 anos eu falei assim, eu vou ajudar esse empreendedor. Ajudar no bom sentido, obviamente, né? A gente está falando de negócio, né? Mas eu vou virar o meu canhão ali comercial para atender esse público, né? Então, por muito tempo a gente foi uma agência especializada no pequeno e médio empreendedor mesmo, né? Entendendo que não é só a grande ou a média empresa que pode ter uma agência de publicidade te Você ajudando. Eu democratizou democratizei. a publicidade. Eu falei assim, não, você que é o pequeno, você que é o pequeno escritório, você que é o dentista pequenininho aqui, você que é o dono do pizzaria. comércio, a pizzaria. Sim. Você já pensou em ter uma agência cuidando da tua comunicação? Né? Era realmente fora de cogitação Financeiramente. monetária. Fala, não, eu não posso pagar. Não, nós vamos dar um jeito, nós vamos fazer um plano, nós Isso vamos fazer um pacote. era luxo, não era o arroz com feijão da necessidade. Não cabia dentro do orçamento Você falou, ali. a pizzaria lá fala, não, o meu marketing é panfleto de porta em É. porta, né? O escritório, não, o meu marketing é a tal da mala direta, né? O outro, não, o meu marketing eu tenho aqui uma telefonista que fica ligando aqui todo dia oferecendo. Então, assim, cada um tinha, obviamente, as suas possibilidades, né? E a gente entrou nesse viés e falou assim, não, vem cá, você pode ter, né? Um consultor, e aí eu me apresentava também, sempre né, com a experiência que eu tinha, com tudo que eu fiz, né? Sua bagagem. Bagagem eu podia trazer para um olhar pro pequeno também. Falar, não, vamos por esse caminho. Você tem quanto para investir? Né? Vamos pegar essa verba, né? O tal do budget, vamos equalizar isso para você ter um pouco mais de resultado, né? Com essa mesma verba, vamos trazer um resultado maior. melhor. Essa era a sacada Era da isso. fórmula. Você já pensou em se posicionar no Google, né? Você tem a sua conta ali no tal do Google Meu Negócio. Isso a gente está falando em 2008, 2010. Exatamente. Né? Você tem um site, as pessoas te encontram aqui na tua região, né? A gente já conhecia os bastidores, né? Então a gente começou a fazer internet quando o Google não existia. Sim. Era KD, era o Yahoo Busca, o Google veio, saiu comprando todo mundo. Buscapé. Então que trazia ali os principais a gente acompanhou essa evolução do DNA do digital mesmo, né? Então a gente falava com propriedade, né, do que a gente estava fazendo. E aí os empreendedores foram dando um olhar, foram tendo esse olhar para a gente, falando assim, opa, deixa eu ouvir um pouco o que a fórmula tem para me dizer. E aí a fórmula design, né, foi abrindo o leque, foi abraçando empreendedores. Que aí vocês não pegavam só o digital, vocês começaram a cuidar de uma forma macro, e aí que aí vira a cara de agência. É isso. Aí esse cara que via do digital falava assim, então, mas... Aí eu olhava para ele e falava assim, então, mas o teu logo, né, ele não comunica o que você é. Ótimo. Né? A tua imagem, onde você está querendo chegar, com esse logo aqui, você não vai conseguir chegar. Por A mais B, você explicava isso, por causa do seu estudo. Exatamente. Então, assim, a gente precisa fazer um reposicionamento da tua marca. Então, nos dá a oportunidade de fazer um novo logo, uma nova identidade. Não, mas esse logo quem fez foi minha filha. Não mexe. É muito comum, né? E aí a gente foi, né, ali com muito jeito, fazendo esse empreendedor entender a importância de uma boa comunicação. E você também, da época, a fórmula de que as empresas começaram a se preocupar com a missão e visão. É isso. Que não tinha. Então a fórmula pegou esse rabo de cometa visões aí nós fizemos para colocar no site da empresa. Isso. Né? Ou o logo com o slogan embaixo. Não tinha slogan. O slogan comunica. Comunica. Então, assim, a gente começou a ajudar mesmo o pequeno a criar esse corpo
de só os comunicação, grandes que só tinham. os grandes tinham. Ótimo, Saulo, que bonito. E aí a gente falava assim, ó, você pode ter uma identidade visual, você vai mandar uma proposta, você vai mandar uma proposta no papel timbrado. Mas o que é papel timbrado? Né? Que legal. Nós vamos criar para você um envelope com logo, né? Então, isso aqui é uma identidade visual que fortalece a tua marca, que traz lembrança, que traz reconhecimento para o teu negócio, né? E aí começou a dar resultado. E aí Então, você vai poder aumentar o seu markup. a gente atendeu até pouco tempo atrás, a gente atendia uma papelaria na nossa região que tinha 50 anos de história. Uau. Né? E aí nós criamos slogan, a papelaria mais amada da cidade. Né? Coisa que a gente só vê em empresas grandes, né? Só, imagina. Então, assim, a cidade inteira ouvia falar Da papelaria tal. Né? Então, assim, a gente foi dando essa característica de agência para os pequenos e para os médios. E sempre assim, sempre com uma parceria muito clara, muito boa, muito transparente. Eu falo que isso nos fez chegar onde chegamos, né? Entendendo a dor do empreendedor, né? As dificuldades do empreendedor. Então, a gente sempre foi uma agência muito parceira. Empatia, com né? empatia. Porque você tinha Sim, essas dores sim, como sim. empreendedor. Então, a gente foi... E isso nos fez ficar com o cliente por 5, 8, 10 anos. A gente tem cliente hoje com a gente que está 10 anos, que pegou essa fase da fórmula, a nossa virada de chave com a gente até hoje, entendeu que fazia sentido continuar nesse novo momento do grupo agora, né? Então, essa trajetória foi se forjando. No ano de 2016, 2015, né? E aí só fazendo um parênteses, eu gosto sempre de falar sobre isso, porque a gente lembra do design, né? Da palavra, que eu sempre trouxe o conceito de design para tudo que a gente fazia. Então, isso sempre foi um diferencial. As nossas artes da agência... Porque foi onde vocês começaram sendo especialistas nisso. Exatamente. E eu me formei como designer, né? Então, assim, eu tenho um olhar de criação apurado, sempre tive. Então, todo o meu time de criação, todos os designers que eu trago para a agência, passa pelo meu crivo, né? Então, o olhar, a pegada, o estilo, esse aqui vai dar prova, né? Quero prova. Então, assim, a gente sempre teve esse diferencial da criação, de entregar boas artes, entregar materiais visuais que agradem. E isso foi abrindo uma porta num segmento que a gente não fazia ideia. Que foi o que lançou em 2016. Que foi o segmento da política. Uau! Olha só. Que hoje é um dos braços fortes hoje do grupo da de comunicação da Fórmula. Porque a gente foi fazer isso para o pequeno comércio, e aí o dono do comércio falou assim, Saulo, eu vou sair para vereador. Quero candidato. Você pode fazer... A Fórmula é Taboão ou é São Paulo? É Taboão. Nós estamos com sede em Taboão. Né? E eu vou dizer por que nós estamos em Taboão. Continuamos lá. E aí ele falou assim, você pode fazer a minha campanha? Eu não sei se eu sei. Você pensou. Não, a gente cuida de marca, de empresa, né? E aí começamos a entender um pouquinho. Né? O Saulo foi estudar sobre campanha política? O Saulo foi tentar entender, na verdade, assim, a gente foi obrigado, né? Então a gente foi primeiro na prática, fazendo a arte do candidato, fazendo o santinho. Então, tudo que a gente sabia de layout para o empresário, para o negócio, a gente foi adaptando aquilo para o candidato no período de campanha. Ele foi se destacando, nossa, suas artes estão bonitas esse ano na sua campanha, né? Foi dando um porquê. Lógico, hoje a gente entende que uma boa campanha não é só visual, não é só arte, né? Mas a gente conseguiu, nessa trajetória nossa, ter ótimos resultados por conta da nossa criação. Sim. E foi abrindo ali uma história pra gente muito interessante no que diz respeito... Abrindo uma vitrine pra política. Dentro da política. Né? Ótimo. E hoje a gente pode falar o quê? Né? E aí, fazendo um resumo agora dessa história. Se passaram 20 anos. Sim. Em 20 anos de Fórmula, eu falei assim, bom, agora chegou no meu teto, né? Agora eu preciso crescer um pouquinho mais. Acho que já tem uma bagagem para dar Isso um salto. vai 2020? 2020. Foi quando você pensou na virada e se reposicionou. E me reposicionei, né? 2017 a gente foi para o Paraguai, eu fui para o mercado de Assunção, né? Fiz uma fusão com uma agência de lá, e aí de Fórmula Design a gente mudou o nome para Fórmula Viral, que era o nome da agência de lá, que era La Viral. Então fundimos com uma agência de Assunção para atender alguns clientes de lá, aqui no Brasil. E aí começamos a, digamos assim, melhorar o nível da nossa clientela mesmo, né? E aí foi quando, em 2020, eu falei assim, poxa, agora nós vamos, com a nossa trajetória, dar um salto um pouquinho maior. E aí foi quando surgiu a Fórmula Group. Então a Fórmula Group... Que você falou que virou um hub, é um grupo mesmo. Hoje é um grupo de comunicação, com unidades de negócios que fazem comunicação. Cada um no seu segmento. Então hoje a gente tem um braço voltado para política e exclusivo.
Última eleição, nós fizemos 3 campanhas para deputados estaduais, elegemos os 3. E aí sim, a gente foi entender a fundo sobre marketing político, comunicação, mandatos. Cada um com uma característica, cada um com uma campanha. Um candidato de direita, um de centro, um de esquerda. Então a gente conseguiu trazer o melhor da comunicação para atender esse público, entendendo que o político ele precisa de comunicação. Né? É uma dos pilares, né, de um bom político, é um dos pilares do mandato, é você comunicar com eficiência. Né? O seu eleitor, o que você está fazendo, aquilo que você propôs, aquilo que você foi escolhido para fazer. Né? E a gente hoje é um braço de comunicação para alguns políticos na cidade de São Paulo. Né? Além de política, qualquer outro, vocês continuam com o forte do design. Forte do design, que é a criação, atendendo empresas, negócios. Só que aí eu precisei dizer para aquele cliente pequenininho, né, com todo respeito, obviamente, mas que não conseguiu acompanhar essa evolução nossa, olha, agora eu não consigo mais te atender, né? Porque eu estou com uma estrutura maior, que obviamente, como negócio, custa mais, exige mais. E aí eu preciso bater em portas maiores. Sim, então, certo. essa é a nossa fase hoje da agência, né? Atendendo empresas, instituições, hoje a gente atende consórcios, né? Prefeituras, né? Uma linha também governamental, que acaba nos levando para esse viés, né, da comunicação política automaticamente. Atendemos empresas, indústrias. E aí, dentro desse hub, o que eu tenho hoje? Né? Eu tenho uma produtora audiovisual, que é a Fórmula Filme. Então, essa produtora, ela faz captação, eventos, né? E ela faz material. Faz material para os nossos clientes. Para os seus braços da parte política. Então, a gente tem um estúdio, né? A gente também faz podcast, né? Legal. A gente produz esse tipo de conteúdo. A gente tem uma gráfica, um birô de produção audiovisual, de produção gráfica dentro da agência, coisa que nós não fazíamos no passado. Sim, vocês terceirizavam. Fazia a arte e ia para o fornecedor. E a produção de audiovisual também precisava contratar uma produtora. Agora você tem essa solução no grupo. E eu falei, eu vou Isso tentar... também diminui os custos. Diminui os custos. Eu tento ter uma solução um pouco mais 360, né? Para oferecer para o meu cliente como diferencial. E ele tem isso tudo dentro do grupo de comunicação, né? E aí eu tenho tecnologia, né? Tenho uma área de mídia, que é o tal do tráfego pago, né? Que ajuda o cliente a ter resultado também no digital. Se posicionar, né? Se posicionar. Eu tenho um time de redação com jornalistas, né? Os redatores. Os redatores que trazem voz para os negócios, né? Porque então, vocês criam o site e também fazem o conteúdo para alimentá-lo através da agência. Exatamente. Perfeito. Então, assim, esse hoje é o nosso momento, né? Indo para 24 anos. Então, a Fórmula Group, ela tem se posicionado. E por que Taboão? Nós crescemos em Taboão. Então, assim, muita gente... Meio pela gratidão também. Por que você não foi para Paulista, para Faria Livre? Não, nós queremos ser, primeiro, uma referência na nossa região, né? O maior grupo de comunicação da minha região. Quero ser reconhecido. Que é Taboão, aqui. Itapecerica. Tem um eixo que a gente chama de eixo Cone Sul, que são 8 municípios ali em volta, né? Então, esses municípios nos conhecem por essa trajetória. Obviamente que a gente atende cliente de São Paulo... fora do estado, né, que vem através da nossa trajetória, né, por indicação e outros meios, né, mas esse é um pouco aí da nossa trajetória de 24 anos. Você disse que agora você estava com outros objetivos, você chegou nos 20 anos, se reposicionou, e aí você falou, agora eu tenho outros objetivos, outros sonhos, outras metas. Você pode dividir com a gente onde que estão seus olhos aí de objetivo para a Fórmula? Qual que é o próximo passo? Onde você quer chegar? Através desse novo modelo como Hub, e para a gente já ir finalizando. Claro. E aí, já para finalizar a sua fala, depois que você me explicar isso, se você já quiser convidar o pessoal para seguir a fórmula, ou até qual é o caminho para fazer uma cotação, entender se quem está nos ouvindo consegue contratar a sua agência. Thaís, a gente fala assim que hoje empreender no nosso país é muito difícil, né? Acho que independente do tamanho do seu negócio, é importante que você tenha clareza de onde você quer chegar. Né? Então, isso serve para quem está começando, principalmente. Né? Hoje a gente tem uma cultura dentro da empresa. Né? Hoje a gente tem metas, objetivos. Né? Hoje a gente contrata pessoas não só por competências, mas também por comportamentos. Né? Coisas que a gente foi entendendo nesses 24 anos que era preciso para se forjar um negócio de valor. E eu acho que esse é o nosso principal objetivo, é para onde a gente está caminhando. Ter uma empresa de valor agregado, que continue atendendo bem os nossos clientes, né? Que tem um time, né? E estamos montando esse time nessa nova fase. Faz só 2 anos que a Fórmula Group como Fórmula Group existe, então eu falo que
É um tempo muito curto para um novo modelo de negócio, Sim. por mais que nós já façamos isso há muito Ainda tempo, tá mas a gente virou a chave para um novo engatinhando. modelo de cliente e um novo modelo de negócio mesmo, né? Como a gente atende hoje os nossos clientes. Então, o nosso objetivo principal é esse, nos próximos 3 anos, né, tá com essa empresa bem formatada, né, com clientes em potencial, né, para que a gente consiga, de novo, ajudar a realizar o sonho de outras pessoas. Então, o nosso time, os nossos colaboradores são pessoas como nós, todos têm sonhos, anseios, né, têm as suas metas de vida. Então, a gente como empreendedor, a gente também tem esse papel, né, de ajudar a realizar sonhos das pessoas que ajudam a realizar os nossos sonhos. Que A fazem fórmula CPFs que fazem o seu é CNPJ isso. crescer. A fórmula não é o Saulo, né? Não é a Jace, né? Que é a minha sócia de vida, minha esposa, meu braço direito ali também no negócio. Né? A fórmula é formada por pessoas. Então a gente tem tentado moldar uma empresa com esse viés, né? Para um futuro que a gente está falando aí dos próximos 5 anos, Sim, entendeu? principal objetivo. Sim. E aí, se você quiser, por favor, aproveitar a Claro. oportunidade de chamar, convidar o pessoal e Sim. explicar como ali, em poucas palavras, vocês podem trazer soluções para as Sim. marcas, para as empresas que talvez achem que não conseguem ter esse amparo, essa consultoria de publicidade para, Sim. porque talvez você tenha ali pacotes Claro, diferenciados, acessíveis Sim. para cada característica de cliente com o seu faturamento, né? Perfeito, é isso. Pra gente finalizar. Perfeito. Hoje, Thaís, e aí falando para você agora também, empresário, empreendedor, né? Hoje nós como Fórmula, a gente entende que comunicar é importante, né? O seu negócio, ele comunica de todas as formas, né? Da porta da entrada da sua recepção, ao seu uniforme, o seu carro, aquilo que você posta nas suas redes sociais, tudo é comunicação. E comunicação eficiente, ela precisa ter intencionalidade. Não adianta você comunicar por comunicar, né? Você tem que ter intencionalidade, aonde você quer chegar com o seu negócio. Nosso papel como agência é esse, é ajudar você a encontrar essa intencionalidade através de brand. O que é brand? É marca, é fortalecer a tua imagem para que você venda mais. Para que as pessoas lembrem de você pelo que você é, pelo que você construiu, pelos seus valores, pela sua história, pela sua trajetória. Então, a gente pega a tua empresa, pega o teu negócio, traz para cá, reposiciona ela através de brand, através de design, né? Através do universo digital, todos esses viés para te trazer mais resultado. Então, se você está nessa fase aí de negócio, de eu preciso escalar, eu preciso crescer, eu preciso evoluir, a Fórmula Group talvez possa ser a solução aí para o teu negócio. Nossas redes sociais é Fórmula Group, você vai nos encontrar ali no Instagram, formulagroup.com.br também, e estamos à sua disposição. Muito obrigada, Saulo. Com certeza vale a pena, visitem. Talvez você ache que é algo muito inacessível, Sim. muito fora do que você consegue contratar, mas o Saulo pode te dar caminhos, Sim, né? sim. Pode te dar ideias para que a sua empresa tenha, sim, ali uma identidade Isso. visual. A gente fala, chama para um cafezinho, Isso. né? Vem conhecer a estrutura, Exato. né? Eu abro as portas da sua empresa, eu vou até lá, a gente bate um papo, né? Acho que é o começo, né? Assim, não sofra sozinho, a gente fala sempre por empreendedor, né? Busque soluções, né? Tem aqui a Podback, né? Dando toda uma consultoria. Sim. Então, assim, busque ajuda, busque recursos, não sofra sozinho. Com certeza. Muito obrigada, foi uma honra aí. Que conteúdo maravilhoso, que história linda. Parabéns, Eu que Saulo. agradeço, Parabéns. imagina. E eu tenho certeza que em menos de 5 anos, você fazendo com paixão, fazendo com lealdade, com ética, com muito profissionalismo, tudo que você leva aí para a Fórmula, você vai chegar no seu objetivo e esse hub vai crescer ainda mais. E a gente conversa daqui um tempo, você dizendo, então, o que nós falamos no podcast de 2025, nós já extrapolamos, e aí América Latina foi só o começo. Tô atendendo outros continentes também. Thaís. Tomara. Thaís, obrigado de novo, né? Agradecer pelo convite e estamos à disposição. Com certeza. Muito obrigada. Esse foi mais um episódio com aqui o nosso titã da comunicação, o Saulo Freitas. Espero que vocês tenham gostado. Interajam, participem. O Saulo pode responder os seus comentários aqui no YouTube. E se você segui-lo, mandar aí um direct também através da rede social do @ da Fórmula Group que ele passou. Você também vai ter uma interação com o pessoal da equipe, com o Saulo. Aproveita.
Não é sempre que a gente tem a oportunidade aí de ganhar instrução, ideias, de alguém que tenha tanto conhecimento, domine tanto de um assunto, né? Vamos aproveitar, sim. Obrigada por ter ficado até aqui. Eu sou Thaís Zaccarelli, eu que te conduzo por esse mundo dos negócios, ideias, soluções e caminhos para o Podbext ser uma extensão da sua empresa. Muito obrigada, esse foi mais um episódio. Fica com a gente, até a próxima quarta.